que vais nos dizer assim: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Irmãos, que nessa noite o Senhor Ele nos faça compreender aquilo que Ele quer que saibamos a respeito dEle e da Sua palavra. A gente só consegue isso através do Espírito Santo. Então nessa noite convido o amigo consolador, o Espírito Santo, para que você consiga compreender tudo aquilo que Ele quer. Eu vou estar lendo um pouco de tudo na palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus continua sendo o mesmo. A vontade dele para nós, ela continua sendo a mesma. Tudo é dele, tudo é para ele. Então a gente vai começar em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Mateus capítulo 7, 21 ao 23. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. E vai nos dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Podemos assentar, irmãos? Nesse trecho é o próprio Jesus quem está falando. Ele está falando aos seus discípulos, mas não só a eles, a cada um de nós que aqui está presente. Essa frase, esse versículo, ele serve para cada um de nós. Muitos acham que por conhecer a palavra de Deus, conhecer a Jesus, fazer as obras, ter um status de diácono, presbítero, vão ser salvos. Mas Jesus nos adverte que naquele dia muita gente que achava que ia ser salvo não vai. Só tem direito de estar com o Pai aquele que faz a sua vontade. Aleluia. Não basta conhecer a Deus. Devemos ter comunhão constante com Ele. Glória a Deus. Ele não está preocupado, irmãos, com o cargo que tu tem na igreja, se tu canta bonito, se tu prega bonito. Ele se preocupa com o teu coração, com a tua alma. Não vale de nada fazer tantas e tantas e tantas coisas em nome dele, se você não tiver a presença dele, se você não estiver cheio dele. Se torna uma obra vazia, uma casca. Jesus ele quer profundidade na nossa vida. Ele não quer uma vida rasa. Ele quer a gente por inteiro, não só pela metade, não só um pedaço. Ele quer completo. E lá no Antigo Testamento, em Miqueias, capítulo 6, versículos 7 e 8, vai nos dizer assim: agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou o homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus ele nos adverte que obras vazias não o agradam. Para vocês terem um pouco de ideia desse contexto, desse versículo que eu acabei de ler, o povo daquela época estava se desviando dos caminhos do Senhor. Mas eles continuavam fazendo muitos sacrifícios de bezerros, de azeite, achando que por muito sacrificarem, eles seriam perdoados, eles seriam aceitos. Mas as ofertas em excesso, elas não eram aceitas se a vida do ofertante estivesse caminhando na contramão. Deus ele não aceita ofertas vazias, uma vida vazia. Ele não aceita. Tanto naquele tempo quanto nos dias de hoje, o que realmente agrada a Deus é que façamos a sua vontade. O Senhor ele não resiste a um coração contrito e quebrantado, alguém que se apresente como um sacrifício vivo. Glória a Deus. E ser um sacrifício vivo, irmãos, é render todas as áreas da nossa vida. É entregar completamente a Ele tudo, sem questionar e sem murmurar. Aleluia. A entrega de Jesus ela foi o exemplo perfeito disso. É claro que a gente não pode se comparar a Jesus, mas o exemplo, o
padrão estabelecido por Ele não pode deixar a gente acomodado. A gente não pode se acomodar em achar que a gente não precisa fazer coisas grandes. A gente precisa sim. Ser um sacrifício vivo, irmão, significa obedecer o Senhor e fazer a sua vontade. Que não nos preocupemos em demonstrações externas com bezelos, azeites, com obras e obras vazias. Antes que o nosso objetivo esteja em sacrificar a nós mesmos e a derramar aos pés do Senhor tudo o que temos e somos. E em continuação, Atos capítulo 19, versículo 13 e 15, vai nos dizer assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Serva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Irmãos, nem o diabo conhece e teme aqueles que não têm comunhão com Deus. A gente pode ter ousadia, exortar, falar, mas do que adianta sem a presença do Deus vivo? Aleluia, glória a Deus. Sem a presença do Espírito Santo, do que adianta? Sem comunhão e sem viver aquilo que Cristo pede para vivermos, nós não somos nada. Ali nesse versículo fala que eles foram lá com ousadia e queriam expulsar em nome de Jesus a quem Paulo prega. Mas eles saíram de lá nus, eles apanharam e saíram nus de lá. Então não adianta saber falar, ser alguém. Tem que ter a presença de Deus. Em continuação, em Tiago, capítulo 2, no versículo 14 ao 26, se os irmãos quiserem acompanhar, Tiago, capítulo 2, 14 ao 26, vai nos dizer assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser: Ide em casa, quietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmão Tiago, quando ele fala aqui que devemos manifestar a nossa fé através das obras, ele não está falando sobre obras vazias, sobre ter um cargo na igreja, sobre fazer alguma coisa por fazer. As obras que devemos manifestar na nossa vida não são obras para nos engrandecer diante de Deus. Ele quer que as obras que manifestemos sejam as obras do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Devemos manifestar uma vida inteira voltada a Deus, viver inteiramente a sua vontade, sem questionar ou murmurar. Aqui ele dá o exemplo de Abraão. Quando Deus pediu o seu filho, ele não questionou, ele não murmurou, ele pegou o menino e foi. É esse tipo de obra. Fazer a vontade sem questionar, sem murmurar, sem bater o pé. E não adianta somente ter fé em Deus e não agir de acordo como Cristo nos mandou. Percebe que no versículo 19 vai dizer: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Irmãos, os demônios também creem em Deus e estremecem. Mas o que nos diferencia deles é o modo como agimos. O
que fazemos aquilo que nós temos dentro de nós, o Espírito Santo. Jesus ele já pagou o preço pela nossa salvação. Foi Ele quem restituiu a nossa comunhão com Deus. Foi Ele quem nos enviou o Consolador para que pudéssemos chegar ainda mais perto do Pai. Mas ainda assim, precisamos sim viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Viver de maneira reta e justa. Deus exige santidade de nós, irmãos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, vai nos dizer assim: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Santidade, irmãos. O processo de santidade é um processo de renúncia constante do nosso próprio ego, das nossas próprias vontades, para vivermos de acordo com a vontade de Deus. A gente não consegue isso sozinho. A gente só consegue através do Espírito Santo. E o primeiro passo para uma vida de santidade é reconhecer que a gente não consegue sozinho, que a gente não é bom, que a gente é falho. Existem pessoas que dizem: ah, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. Muitos acham que são bons, mas ninguém é bom, irmãos. Ninguém é bom. A bondade, ela pertence unicamente a Deus. A natureza humana, ela é falha e pecadora. Em Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 19, é basicamente o mesmo que a irmã leu aqui hoje. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus ele não tinha pecado. Então por que ele não reconhecia que era bom? Porque ele sabia que a natureza humana, a qual ele estava sujeita naquele momento, não era boa. E se o próprio Jesus reconhecia isso, quem somos nós para dizer que somos bons? Em Romanos, capítulo 7, do versículo 18 ao 24, Paulo vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Reconhecer, irmãos, o primeiro passo é reconhecer que não somos bons. A única coisa que nos diferencia de um assassino, de uma pessoa que faz algo perverso, é o Espírito Santo que habita em nós. A bondade que habita em nós não pertence a nós, pertence ao Espírito Santo que habita em nós. É tudo dom de Deus. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7 fala: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Como a gente pode dominar o pecado? Através do Espírito Santo. Porque o único dom do Espírito Santo é o domínio próprio. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, vai nos dizer: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Novamente, devemos fazer a vontade de Deus. Jesus, ele fala na sua palavra que a gente negue a nós mesmos e tomemos a nossa cruz. É diariamente, todo dia. Somos salvos pela graça, sim. Somos salvos pela graça, sim. Mas se não houver comunhão constante e novidade de vida, a gente vai crescer.
De graça recebemos a vida eterna, mas só iremos realmente alcançá-la se renunciarmos a nós mesmos e manifestarmos as obras do Espírito Santo em nossas vidas. Hoje em dia se fala muito em graça, mas pouco se fala em renúncia e mudança real de vida. A gente está na era da graça e de que tudo pode, de que Deus ama, mas a gente esquece da renúncia. Jesus pede a renúncia da gente. E se os irmãos quiserem acompanharem o Lucas, capítulo 24 ao 26, Lucas 11, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Vai nos dizer assim: quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Quando chega, encontra a barriga ornamentada. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o estado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Não adianta aceitar a Cristo, crer nele e não se encher dele. Jesus nos adverte nesse verso, dizendo que se a gente não se encher do Espírito Santo, o estado final será pior do que o primeiro. E aí eu pergunto nessa noite, do que nós temos enchido a nossa vida? Faça esse questionamento a você mesmo. Do que você tem enchido a sua vida? Aquilo que fazemos está de acordo com a vontade de Deus? Irmãos, o inimigo ele não precisa de um portão aberto, escancarado para entrar. Uma brechinha do tamanho de um grão de arroz é o suficiente para ele entrar e fazer um estrago absurdo na tua vida. Hoje em dia virou moda o isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu ouvir essa música do mundo que fala de coisas absurdas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu sair no final de semana e beber com os amigos e falar conversa suja. Não, isso não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? Sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia nos adverte em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Glória a Deus. Podemos cair sim, irmãos. E grande é a queda. É tudo sobre renúncia e mudança de vida. Quando João Batista veio, ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus veio, o discurso não mudou. Jesus não veio dizendo: ei, fiquem tranquilos, eu vou morrer por vocês e tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, o discurso ele não mudou. O discurso ele continua sendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todos são chamados para viver a graça através do sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia. Todos são chamados, todos. Mas muitos são chamados e poucos escolhidos. É a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz que o caminho é estreito. Imagina você passar por um caminho estreito. Não é confortável, é algo que te aperta e te aperta muito. Mas você tem que passar por ali. E hoje em dia muito se fala que Deus é amor e que Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus também é fogo consumidor. O mesmo Deus que mandou fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra é o mesmo Deus que vai mandar para o lago de fogo aqueles que praticam a iniquidade. Isso é bíblico, irmãos. Mais uma vez, não vem de mim, vem daqui. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se os irmãos conhecem a história de Ló e da família de Ló,
Eles viviam em Sodoma e Gomorra e aquela cidade estava um caos, um absurdo. Quase meio que como está o nosso estado nos dias de hoje. Mas aquela família ela foi achada justa aos olhos de Deus. E ele quis poupar aquela família inteira. Mas nem todos daquela família conseguiram. Deus ele deu uma ordem muito clara. Vão e não olhem para trás. Glória a Deus. Essa era a vontade de Deus. Vão e não olhem para trás. Mas no meio do caminho a mulher de Ló ela olha para trás. E ela que foi chamada ficou. Deus ele está falando hoje nessa Glória a noite. Deus. Aleluia. Não olha para trás. Não tem nada de bom lá atrás. Aleluia. Não tem nada de bom lá em Sodoma e Gomorra. Não olha para trás. Aleluia. Olha para Ele. Ele é o alvo. Não perde o foco do alvo. Não sai da vontade de Deus. Jesus nunca disse que seria fácil ter a vida eterna, mas Ele sempre nos confortou dizendo que estaria conosco. E Ele disse que Ele mandaria o Consolador, para que a gente tivesse alguém que nos lembrasse toda a palavra dele. Aleluia. Em Jeremias 29:13 vai nos dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É tempo de buscarmos o Pai de todo o nosso coração. Não só um pedacinho, de todo o nosso Glória a coração. Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7:14, vai dizer: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Aleluia. É necessário conversão, irmão, mudança de vida. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7 ao 10, vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É necessário a gente reconhecer que a gente não é bom, que a gente é falho e que a gente precisa dele. É isso que Ele quer. É necessário a gente endireitar os caminhos, seguir a Cristo e viver aquilo que Ele pede que vivamos. Irmãos, falar sobre Jesus, como Jesus cura, como Jesus faz maravilhas, é muito fácil. Mas viver aquilo que Ele pede para a gente viver, viver aquilo que Ele viveu, andar como Ele andou, se humilhar como Ele se humilhou, é muito difícil. E a gente só consegue através do Espírito Santo. A gente só consegue tendo uma vida de comunhão com Ele. Em Efésios capítulo 5, para finalizar, irmãos, vai nos dizer assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que andar prudentemente nos caminhos. Prudência, vigiar todo o tempo, constantemente, para a gente poder entender aquilo que Ele realmente quer para as nossas vidas. Tudo que eu tinha para falar, eu falei. Amém, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu peço imensamente que o Espírito Santo habite em cada um de vocês. Aleluia, glória a Deus. Que vocês consigam entender a mensagem que eu trouxe hoje, que não vem de mim, está tudo na palavra.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. E antes de eu finalizar, eu gostaria de fazer o apelo. Se há alguém que não conhece a Jesus, que não está andando nos caminhos dele e quiser